querido irmão, querida irmã. Hoje nós iniciaremos o nosso segundo encontro sobre o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. No nosso primeiro encontro fizemos uma introdução, abordando o tema, o lema, falamos sobre os objetivos que são propostos para a realização desta campanha e também falamos um pouquinho sobre a espiritualidade que permeia e permeará toda a campanha da fraternidade. A espiritualidade que é embasada na passagem dos discípulos de Emaús. Jesus que caminha com os discípulos de Emaús e no caminho vai explicando as Escrituras, vai abrindo o entendimento deles para que compreendam os acontecimentos recentes. Da mesma forma, Jesus também caminha conosco. Ele também vai nos iluminando para abrir o nosso entendimento, a fim de que nós também compreendamos os acontecimentos recentes da nossa vida, da nossa história, no nosso contexto, na nossa sociedade. Assim, nessa caminhada à semelhança dos discípulos de Emaús, o texto base nos apresenta 4 capítulos que chamamos de 4 paradas, seguindo sempre em cada momento o método ver, julgar, agir e celebrar. Então, hoje, nós faremos a nossa primeira parada, o nosso primeiro capítulo, que é o ver. E nesse primeiro momento, nessa primeira parada, a semelhança da caminhada dos discípulos de Emaús, somos chamados a também trocar impressões sobre os acontecimentos recentes da nossa história. Assim, o tema, o texto que é apresentado na campanha da fraternidade, nesse primeiro momento, nessa primeira parada, traz à tona a questão da pandemia. A pandemia que é essa realidade presente já desde o ano passado, ainda hoje, que nós estamos tentando superar este grande mal na nossa sociedade. O texto base, então, vai dizer que a Covid-19 interrompeu até este momento centenas de milhares de vidas, de homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Todas essas vidas interrompidas não podem ser compreendidas como meras estatísticas, ou seja, cada vida importa, cada vida tem seu valor. Não são números, são pessoas que morreram. Nós não podemos ser insensíveis a tantas pessoas que perderam a sua vida, não podemos ser insensíveis a tanto sofrimento que há na nossa sociedade. E o nosso maior comprometimento para a superação deste mal é cumprirmos também com as nossas obrigações, seguindo sempre as recomendações que nos privam da contaminação deste vírus. Com a pandemia, há diversos fatores que nos imobilizam, como a insegurança, a incerteza, o descaso político para com as pessoas, e a pandemia também nos trouxe a desestruturação repentina de nosso modo de vida. Ou seja, a nossa vida foi revirada de ponta cabeça e agora nós temos que nos comportar de uma maneira diferente, com os cuidados redobrados, para que nós possamos, então, nos privar e nos cuidar de sermos contaminados por esse vírus que tem gerado tanto sofrimento e tanta dor na sociedade. Essas impressões que o texto base nos falam, que são alertas para esses sinais de sofrimento na nossa sociedade, vai então começar a dizer que são muitos os problemas na nossa sociedade. E no nosso contexto religioso, uma primeira impressão abordada no texto base são sobre os discursos religiosos que associam a pandemia ao fim do mundo e à volta de Jesus. São discursos que naturalmente surgem por causa de um grande mal, por causa de um caos na sociedade. Mas na nossa fé nós deveríamos nos perguntar, será que é mesmo esse o caminho do entendimento da fé?
que diante de um caos é o sinal de que o mundo está chegando ao fim, que Jesus está voltando? Jesus volta todos os dias na nossa vida, na palavra, na oração, na comunhão eucarística. Por que não, então, olhar a presença de Deus na nossa sociedade através dos gestos de amor, de fraternidade, de responsabilidade para vivermos a superação desses males na nossa sociedade? Por que pensar no caos, no fim do mundo, se Deus caminha conosco no meio das tribulações? Com toda certeza, o sinal de Deus na história, o sinal de Deus nesse contexto de pandemia, deve ser aquilo que gera amor, que gera fraternidade, cuidado com a vida. E mesmo assim, diante de tantos pensamentos distorcidos sobre a fé, nós também tivemos esta polêmica, onde as igrejas, muitas delas permaneceram abertas, outras fechadas, e a nossa igreja sempre buscou dar o melhor testemunho, cumprindo sempre com as suas obrigações, entendendo que a vida vem em primeiro lugar, e assim buscou sempre ajudar no esclarecimento da nossa sociedade de que a fé ela é importante sim, mas o nosso Deus é um Deus da vida, é um Deus que nos quer bem, e assim nós devemos também zelar pela nossa vida, nos cuidando para não sermos pessoas que contribuam para a disseminação desse vírus. Por isso, a igreja fechada foi um sinal de testemunho, de caridade para vencer ou tentar vencer este grande mal no mundo. Depois fomos nos organizando, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, para que fizéssemos o todo possível para a não contaminação. Também diante desse contexto de pandemia, surgiram os discursos negacionistas sobre a realidade e a fatalidade deste vírus. Tantas pessoas morrendo e pessoas ainda que negam a realidade deste vírus. São justamente esses que negam que geram essa grande insegurança na sociedade e acabam contribuindo para a disseminação deste grande mal na nossa sociedade. Também surgiram teorias conspiratórias de que a Covid-19 foi desenvolvida em laboratório. Coisas que ninguém pode provar, mas teorias que são alinhadas a ideologias políticas que acabam então fazendo com que a nossa sociedade padeça de polarizações e incompreensões entre nós. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades e a estratificação racial, econômica e social. Nós vimos bem quem são os privilegiados nesse contexto de pandemia e quem são aqueles que mais sofrem. Com isso, com a questão da pandemia, e já há algum tempo, o Brasil retornou ao mapa da fome, ao desemprego massivo, ao aumento de pessoas em situação de rua e à cultura de violência contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra os indígenas, contra as comunidades LGBTQI+, e outras, foram expostas pela pandemia. A pandemia deixou evidente todo o preconceito que há na nossa sociedade, toda a questão da violência, do racismo, tudo aquilo que há de mal na nossa sociedade que nós temos que superar. Entre outras impressões que nós podemos destacar nesse período de pandemia, foi que o Estado seguiu sendo capturado pelo mercado. O texto base vai dizer que os bancos foram os grandes receptores de ajuda do Estado, enquanto que a população em vulnerabilidade econômica restou a renda básica emergencial, graças à mobilização da sociedade civil organizada. Ou seja, a vida que deveria ser salva em primeiro lugar
acaba ficando em segundo lugar, porque se entende num estado capturado pelo mercado que o sistema financeiro deve ser salvo, precedendo a vida humana. É a distorção dos valores, salvar a economia e a vida fica em segundo lugar. É assim que a nossa realidade tem se apresentado. E é justamente por causa dessas realidades que nós devemos nos empenhar na superação dessas concepções para que nós possamos transformar a nossa realidade e colocar sempre a vida em primeiro lugar. No outro ponto, o texto base vai trazer como título a conversa do caminho. Em certa passagem da caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, Jesus pergunta a eles: sobre o que vocês conversam ao longo do caminho? E a mesma pergunta pode ser feita para nós também, nesse período de pandemia. Sobre o que nós estamos conversando ao longo do caminho? Quais são as nossas preocupações nesses tempos tão difíceis? Será que a nossa preocupação é altruísta ou será que ela é egoísta? Sobre o que nós temos conversado ao longo do caminho? Para compreendermos nossa realidade, precisamos, como os discípulos de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. É assim que a gente vai construir um mundo novo, dialogando, encontrando caminhos para a superação daquilo que nos divide. No nosso cenário brasileiro, nós temos diversos elementos que fazem com que a nossa sociedade não prospere. Nós temos reformas antipopulares, como reformas trabalhistas, que vai postergando cada vez mais os direitos ou retirando os direitos do povo trabalhador. Nós temos os altos índices de desemprego, a pobreza que vai aumentando no nosso país. Também temos outros desafios, como as fake news, que são pessoas que têm como único objetivo distorcer os fatos devido a posições políticas, ideológicas e tantas outras coisas. E nisso também vem as polarizações, o ódio, que tem feito com que a nossa sociedade vá padecendo e não se entendendo como irmãos e irmãs, vai se dividindo. E é justamente o caminho oposto da divisão que nós temos que percorrer, que é o caminho da união, da unidade. E assim temos que derrubar muros que nos separam, que nos dividem para buscarmos esta unidade. E o texto base vai apresentar para nós alguns muros que têm sido empecilhos nesta unidade, nesta compreensão como irmãos uns dos outros. Primeiro exemplo é o racismo. Depois nós temos as desigualdades econômicas, o ódio ao pensamento diferente, o desrespeito e ataque às instituições, a rebeldia. Então são muros que foram construídos, estão sendo construídos, que nós precisamos derrubar. E a melhor forma de derrubar esses muros é através do diálogo, do entendimento mútuo, na busca da paz, na busca do bem comum para todos. Sem o diálogo, não há entendimento para a paz. Por isso, a proposta da campanha da fraternidade é do diálogo. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. É assim que nós devemos nos entender, sem polarizações, sem divisões, sem preconceitos, para construirmos uma nova realidade. Em tempos de crise, somos chamados a contemplar a realidade com agilidade de coração. E aqui entra outra citação da passagem dos discípulos de Emaús. Jesus vai dizer: espíritos sem inteligência, corações tardos para crer,
em tudo que os profetas declararam. Ou seja, nós temos que estar abertos para a compreensão da realidade, estarmos sempre com uma postura crítica, colocando sempre na balança aquilo que são direitos do ser humano, direitos do cidadão. Diante dos sinais de morte e com tanta informação, nós ficamos desorientados e incapazes de interpretar a realidade na qual estamos inseridos. E o texto que fala desses sinais de morte são justamente esses problemas, essas adversidades que nós temos que vencer na nossa sociedade. Aqui nós temos como sinais de morte na nossa sociedade as estruturas racistas e excludentes. Nós também já falamos dos bancos que são socorridos, precedendo os mais pobres. Também falamos dos altos índices de desemprego, do aumento da pobreza e da fome, do aprofundamento das intolerâncias. Também outro sinal de morte na nossa sociedade é a luta dos fragilizados contra os fragilizados, luta por emprego, por lugar, por posição. Tudo isso faz parte de uma cultura de desinteresse aos mais pobres, de uma cultura onde a nossa política ela é voltada para o mínimo, para aquilo que é do direito das pessoas. O sistema joga as pessoas contra a pessoa do imigrante. O sistema joga as pessoas contra os quilombolas. O sistema vai criando falsos argumentos de que os imigrantes roubam os empregos dos brasileiros, de que os povos quilombolas recebem terras de graça. São pessoas que sofrem, que lutam no dia a dia, que têm o mínimo do mínimo e mesmo assim são discriminadas e são excluídas. É assim que o sistema vai agindo na nossa sociedade. Por isso é importante a conversão, por isso é importante a luta constante pelos direitos, para que mesmo os mais pobres tenham acesso à vida digna, tenham acesso à qualidade de vida. Diante de tudo isso, dessa forma, são criadas diversas narrativas para legitimar a exclusão e difundir na sociedade o ódio, a violência e a negação dos direitos humanos. São as narrativas que nós vemos por aí, pessoas intolerantes que querem a morte do negro, a morte do indígena, a morte dos povos tradicionais do nosso país, a morte daqueles que são os mais pobres, excluídos. É assim que a nossa sociedade tem se apresentado, infelizmente. Como saída para a crise, as forças políticas e econômicas apresentam soluções falaciosas, ou seja, falsas soluções. Uma delas está voltada para o armamento da sociedade, para resolver os problemas de segurança pública. Ou seja, o Estado que deveria promover a segurança para todo cidadão acaba terceirizando esse dever para o próprio cidadão, que tem que então se armar para se defender. Aqui nós já vemos as soluções falaciosas. Nós, como cristãos e como cidadãos, não temos que buscar o armamento para nos defender. O Estado é que tem que promover a cultura, contra o ódio, a cultura da educação, a cultura da segurança, que deve então permitir essa estabilidade para todas as pessoas. Então são soluções falaciosas, assim como a privatização de serviços essenciais que se tentou fazer como saneamento básico, que existe em alguns lugares, e também com esse argumento de que todas as pessoas terão acesso à água. Ou seja, aquilo que é de direito de cada cidadão, que é o bem comum para a sobrevivência, um bem como a água, acaba então entrando
nesse leque de privatizações, onde o Estado vai abrindo mão dos seus deveres e colocando e dificultando mais ainda aquilo que é direito dos mais pobres, direito de todas as pessoas. Diante disso tudo, a manutenção desse sistema é nutrida e defendida com discursos de meritocracia, com teologias da prosperidade e com a promessa de que todas as pessoas, por mais pobres que sejam, poderão vir com muito esforço fazer parte da camada mais rica da sociedade. Ou seja, o sistema cria ilusões de que é o próprio ser humano que tem que se ajeitar na vida, buscando a sua prosperidade, buscando o sonho da riqueza para viver bem, quando, na verdade, é o Estado que deve proporcionar para todas as pessoas aquilo que é necessário, como acesso aos bens necessários, como a água, como o saneamento básico, a educação, a segurança, a moradia. Então, tudo aquilo que é necessário é dever do Estado. E nós, muitas vezes, somos enganados, iludidos e acabamos entrando nesse tipo de pensamento de que devemos lutar contra tudo e contra todos para alcançar um estado de vida onde seja bem-sucedida. Na verdade, nós devemos lutar pelos nossos direitos e pelos direitos de todos, para que o Estado cumpra com a sua obrigação, que é de promover uma vida digna para todos. Nesse primeiro capítulo, ou nessa primeira parada, como traz o texto, então nós contemplamos o ver, trocamos impressões sobre aquilo que está na nossa sociedade, os problemas, os desafios. E no próximo encontro, nós vamos então para a próxima parada, que é o julgar. E assim, à luz da fé, nós vamos compreendendo no caminho as realidades, os acontecimentos recentes da nossa história. Então, até o nosso próximo encontro e que Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.